Este estudo foi realizado com a parte de trabalho de campo, há aqui uma parte de inquérito. O diagnóstico não é assim muito animador. É um conselho interessante, poderá ser um conselho interessante, mas do ponto de vista das acessibilidades da mobilidade, tem muito que fazer, apesar de ter condições, enfim, naturais, entre aspas, para funcionar melhor. Tem, mas que claro, não está, vamos lá ver, mas também nisso, vamos lá ver, em relação àquilo que seria desejável e talvez possível, ainda há muito trabalho a fazer. No conjunto dos concelhos da área metropolitana de Lisboa, Cascais não está particularmente mal, porque em muitos outros, nós temos estudado vários outros, a situação é semelhante, ou seja, foi havendo preocupações, eu diria, largamente a reboque das operações de urbanização. E, portanto, foram-se fazendo vias para os automóveis das pessoas que se queriam atrair para o concelho. Muitas vezes essas soluções não foram suficientes para resolver o congestionamento, raramente são, mas, por outro lado, também não houve capacidade de resolver bem os problemas de acessibilidade em transportes públicos para os núcleos, se quisermos, menos afluentes. Este é um problema clássico. E Cascais nisso não é muito diferente dos outros. Pronto. É o que se pode dizer. É preciso também perceber que, do ponto de vista da serventia em transportes públicos, nós andamos a viver há 10, 12 anos quer dizer, nem sequer é dilema, eu diria que é uma angústia de que toda a gente diz isto não se resolve enquanto não houver autoridade metropolitana de transportes. Não prefiro essa ideia? Não é isso, é que isso evitou que se pudessem fazer outras coisas que eram fazíveis antes de ter a autoridade metropolitana e, por outro lado, tivemos o azar ou a falta de talento de que quer a versão legislativa de 2003, quer a versão legislativa de 2005 em relação à autoridade metropolitana estão carregadas de erros de geometria institucional. Ou seja, da maneira como elas estão, como estava definida a 2003 e agora a 2005, eu diria que é quase impossível que ela funcionasse bem. Porque tem erros do ponto de vista da repartição de competências, do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista da própria arquitetura jurídica da instituição, que tornam quase inviável ela fazer bem, eu diria que tornam inviável ela fazer bem a sua missão. E quase inviável fazer alguma coisa que se veja. E, portanto, estarmos à espera do Messias e depois o Messias, quando chegou, vem coxo, leva as coisas a situações complicadas. Percebe? E, portanto, aqui a culpa é de todos e não é de ninguém. E há algum problema de produção legislativa? É, antes do mais, um problema de produção legislativa. A lei que está feita tem problemas graves que eu cheguei a identificar para o anterior governo e que, a meu entender, se quiser, sem entrar em pormenores, há ali 4 pecados capitais, cada um dos quais seria suficiente para ela funcionar mal, com os 4 em conjunto. Quais são? Se calhar já me lembro todos de cor. Um que eu me lembro, por exemplo, é isto. A nossa legislação administrativa tem figuras tipo, e de uma maneira geral, no direito administrativo, o que não está previsto não é possível. Enquanto no direito comercial, o que não está previsto, o que não está impedido é possível. E aqui criou-se uma figura que não existia, que é em tudo parecida com o Instituto Público, mas a lei dos Institutos Públicos diz que eles são tutelados por um ou mais ministérios. Aqui é tutelado por 2 ministérios e 18 municípios, portanto é um Instituto Público. Claro. Teria sido preciso pôr lá um artigo dizendo para todos os efeitos isto é equiparável a um Instituto Público. Falta esse artigozinho. Sim. Pronto. Depois tem coisas como a repartição de missões entre o Estado e os municípios, de poderes. Os municípios neste momento pagam 0, mas têm 7 votos em 15 no Conselho Geral. Se quisermos ter uma solução gradual para os municípios irem pagando mais, quando eles pagarem 25% ou 33%, quantos votos é que vão ter? Não há espaço para crescer os votos à medida que vai crescendo a comparticipação. E isto inviabiliza soluções de transição gradual. Depois há outra que é só pode contratar pessoal, salvo erro, é da administração central. Não pode contratar pessoal, não pode contratar ninguém no mercado, que eu acho uma coisa absurda. É presumir que todas as competências de um órgão que não existia, antes com aquela missão, estão já disponíveis nas autarquias ou no Estado. Não pode ir buscar às autarquias, só pode ir buscar à administração central ou às empresas públicas do Estado, tipo Carris, Metro, etc., CP, e não pode contratar ninguém no mercado. É a condenação à incompetência. Se se dissesse, no máximo 25% pode ser adquirido, pode ser recrutado no mercado, eu aceitava bem. 0, parece-me absurdo.
Percebe? É a mesma coisa que se dizer o Governo só pode ir buscar pessoas que já sejam funcionários públicos. Estamos a limitar o campo de escolha. Está a ver? Portanto, há um quarto que eu não me estou a lembrar o que é, mas qualquer destes, como lhe disse, qualquer deles é gravíssimo em termos da funcionalidade, do funcionamento da própria instituição. O Governo, neste momento, tem, acima de tudo, um problema de estancar a hemorragia. Deixe-me usar uma analogia náutica que é mais fácil. Quer dizer, nós temos um barco a meter água e o que é preciso neste momento é tapar o buraco e começar a vazar água. Depois disto feito, a gente preocupa-se com se a bússola está afinada ou não. E este problema que estamos a ver é um problema de bússola, não é um problema de estancar a água. O meu entendimento é que este Governo praticamente não tem tempo para fazer mais do que tratar da água que está à borda do buraco. Para aí até meio do ano que vem, que é quando tiver controlada a execução orçamental do ano 2012, mais ou menos daqui a um ano. Até lá trata-se de esgotar água. Se as coisas correrem bem, daqui a um ano estaremos em condições de o Governo começar a olhar para a bússola. Limpar a bússola, ver se o magnetismo está acertado, etc. E isto que estamos aqui é um problema de bússola. Ou seja, se eu acho que o Secretário de Estado ou a Assembleia da República têm tempo até lá de ir olhar para a lei das autoridades metropolitanas, não estou a ver que seja possível. E não é crítica, é constatação. O barco está a meter água e, portanto, eu quero que quem está a conduzir o barco, acima de tudo, se preocupe com a gente não ir todos ao fundo. E a seguir, portanto, neste momento, coitado do meu amigo Germano Martins, está na autoridade metropolitana, vai fazendo o que pode com as enormes limitações de meios que tem. E, portanto, obviamente não pode apresentar resultados fantásticos. Desde que ele não contribua para o barco ir mais ao fundo, vai-se fazendo algumas coisinhas. As medidas mais difíceis, mais duras, que exigem outros consensos, que exigem mais... ele não tem músculo para fazer. Pronto, tão simples quanto isto. Eu não tenho muitas dúvidas que este é um problema que vai ter que ser resolvido, porque há um regulamento europeu que obriga à contratualização dos transportes com obrigações de serviço público. E nessa hora, deixa de ser a fingir, como tem sido até agora, passa a ser a sério, porque passa a ter que haver contratos rigorosos com operadores privados e com operadores públicos. E, portanto... Há um timing para essa... é perfeitamente definido. Repare, no limite, esse regulamento está em vigor hoje. Só não está em vigor que os contratos com privados têm que ser feitos com concurso público. No limite, se hoje algum dos operadores privados ou públicos, que o regulamento é claro, não tem que ser tratado da mesma maneira, quiser fazer alguma alteração à sua rede, no limite, o regulamento está em vigor. Mesmo a outra parte que diz que tem que se fazer concurso quando for as adjudicações a privados, etc., entra em vigor no dia 3 de dezembro de 2019. Com um ponto intermédio no dia 3 de dezembro de 2013, em que a Comissão Europeia vai fazer uma avaliação do que é que já houve de progresso nos vários países na preparação para a aplicação plena do regulamento. E, portanto, se quiser, eu acho que o Governo, em setembro de 2012, mais ou menos daqui a um ano, vai ter que perceber que tem que fazer alguma coisa até dezembro de 2013. Vai ter um ano, começa a contar um ano para o checkpoint intermédio. Exato. Não é fatal se não tiver tudo feito, mas tem que mostrar algum serviço. No trabalho que fizeram, os problemas que foram identificados no Conselho de Cascais, do ponto de vista da mobilidade, da acessibilidade de transporte individual versus transporte coletivo, tudo isso são semelhantes ao que se passa no resto do país ou há algumas especificidades? Cuidado com o resto do país. Eu diria que não são muito diferentes daquilo que se passa nos outros concelhos da área metropolitana de Lisboa, particularmente dos mais urbanos. Cascais é diferente de Oeiras, por exemplo, porque Oeiras tem mais tráfego de atravessamento, que vem de Cascais. Cascais, ao estar no fim da linha, não tem problemas de tráfego de atravessamento, mas já tem problemas significativos de congestionamento, tem problemas significativos de congestionamento quer na circulação, quer no estacionamento, por exemplo. Tem problemas de uma repartição modal desequilibrada, demasiado dependente do automóvel. E isso é parecido com os outros. Depois, a geografia faz sempre com que haja problemas específicos neste sítio. Aqui há um cruzamento complicado, ali é mais uma rotunda, ali é não sei o quê, mas, percebe? As soluções são sempre, para cada doente, são soluções específicas. Agora, o quadro das patologias, eu acho que é idêntico, não é? Eu diria que talvez Cascais tivesse a particularidade de ter muitas auges. Portanto, tem o tecido urbano pouco denso, não é? E é muito disperso pelo território, pouco qualificado, e isso dificulta, em grande medida, a aplicação, por exemplo, de um serviço de transporte coletivo com qualidade.